Isso, boa. Faz isso. Você desliga sua câmera, então. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Peraí. Stop quem achei. Isso. A gente já está ao vivo já, Márcio? Deixa eu só abrir aqui para eu ir vendo também a transmissão. Boa noite, pessoal. Deixa eu só... Boa noite, pessoal. O Márcio está tentando fazer a conexão também, direto pelo Instagram dele, professor Márcio, e aí a gente consegue também fazer essa transmissão por lá. Só estou esperando ele voltar, e aí a gente vê se a gente consegue fazer essa transmissão também pelo Instagram. Olá. Boa noite, Márcio. Boa noite. Conseguiu colocar? Estou tentando aqui, meu caro. Tudo bem? Tudo jóia, Márcio, Vai dar tudo certo. bem. Estava explicando aqui que a gente está tentando te colocar ao vivo também no seu Instagram. Muita gente mandou mensagem dizendo que não tem Facebook. E aí a dificuldade de assistir a live. A gente tenta improvisar. Falando em improviso, enquanto você vai tentando, tem acontecido cada coisa tão engraçada de pessoal fazendo transmissão ao vivo, cara. Hoje eu fazendo um teste aqui em casa, mais cedo, eu não percebi que estava gravando. Aliás, eu percebi que estava gravando, mas não me toquei, né? Aí o que o Rodrigo faz? O Rodrigo pede para a Teísa, minha esposa, Teísa, por favor, deixa eu te usar como cobaia. Estou usando um aplicativo novo aqui, que é o StreamYard. Então eu vou transmitir aqui e tal, mas é só entre nós dois. Não vai transmitir nada, não. E aí eu pedi para ela conectar, ela conectou e ficou. Eu fiquei mexendo, e a gente conversando, e tranquilo e tal. Desliguei a minha transmissão e deixei a Teísa lá. Daqui a pouco, quando eu olho para a tela do computador dela aqui do meu lado, eu vejo a transmissão. E para eu falar para ela que ela está sendo transmitida ao vivo na página da ESA. Teísa, fecha aí, pelo amor de Deus. Teísa, fecha aí, pelo amor de Deus. Quase que a live vira um divórcio, Márcio. Acho que vai dar, Digão. Conseguiu, Márcio? Você sabe se deu certo aí? Tá quase indo aqui. Entrou aqui ao vivo. Bom, pessoal, eu estou entrando ao vivo aqui, junto com o Dr. Rodrigo Saggioro. Nós vamos falar sobre apelação civil, um evento da ESA de Macaé. Eu vou me permitir ficar de lado para vocês aí do Instagram. Na verdade, é só uma tentativa de transmitir por aqui também. Mas o evento está sendo transmitido ao vivo no Facebook, na página da ESA de Macaé. Então, vamos lá. Obrigado, Rodrigo. Desculpa aí a confusão. Vamos lá.
Não, eu te agradeço, Márcio. Márcio, primeiro queria ver se você consegue só repetir para quem está ouvindo a seu Instagram, Ah, tudo bem. que às vezes a gente consegue para que as pessoas também possam assistir pelo Instagram. É professor Márcio Faria, Isso, é exatamente. isso? Arroba professor Márcio Faria. É mesmo tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Twitter é Márcio C. Faria, para quem preferir pelo Twitter. Depois eu costumo postar tudo por lá também. Ótimo. Márcio, primeiro quero te agradecer. A gente sempre começa com um protocolo de agradecimento. Eu tenho um agradecimento muito especial para você. A vantagem da gente estar nessa época agora de transmissão online, a facilidade de encurtar essas distâncias. Em outros tempos, dificilmente eu conseguiria te trazer aqui. Primeiro que o seu passe é caro, por menos de 30 mil você não vem aqui dar uma palestra para a gente. E então facilita muito. A gente consegue trazer pessoas iguais a você para poder conversar com a gente. A ESA tem uma proposta de qualificação continuada. A gente tem um grupo muito legal, muito engajado. A proposta é realmente dar continuidade com palestras, com cursos. Eu tenho certeza que a gente vai acabar te convidando também para participar mais para frente de um curso que a gente está planejando, que são cursos mais extensos, de 15, 20 aulas de matérias distintas, e em processo civil, já deixo desde já o meu convite, pedir para você ajudar a gente, participar com a gente desse curso. Então, quero te agradecer muito, Márcio, muito mesmo de você ter aceitado o convite, você vir aqui em Macaé, remotamente, na nossa, que hoje é a minha cidade. O Márcio, a gente formou junto, eu tenho o prazer de dizer que o Márcio é meu amigo, tenho um orgulho enorme do Márcio, não estou rasgando seda, não estou jogando confete, isso não sou só eu, o nosso grupo de amigos, aí, nossos grupos de amigos, né? Todos nós temos um orgulho muito grande. Ontem eu assisti sua live com o Daniel Mourinho Assunção, e tem hora que a gente fala, cara, não é possível, né? O Márcio que eu conheço está ali com o Daniel Mourinho Assunção, e você fez uma explanação brilhante, como foi bacana. Queria depois, em determinado momento, que você falasse do seu livro. O tema lealdade processual é um tema para nós, advogados, muito caro, é um tema muito caro, é um tema atemporal, que a qualquer código que venha, qualquer código que se supere, lealdade processual será um tema sempre atemporal. Então, ouvir você falando de temas de alta complexidade, com tanta didática, deixa a gente muito orgulhoso. Eu sei da sua, não só o seu currículo formal que você tem, né? O Márcio é mestre, é doutor pela UERJ, está pós-doc agora, pós-doutorando, né, Márcio, pela Universidade Federal da Bahia, com Fred, e, além de tudo, pai do Pedro, da Bruninha, marido da Márcia, que eu acho que é a parte mais importante do seu currículo. Eu acho que é o que você tem de melhor no seu currículo, é a sua família. Então, fico muito feliz de poder compartilhar contigo. Estou inaugurando aqui pela ESA Live. A gente já fez uma primeira, que foi eleitoral, mas da qual eu participo diretamente. Essa é a primeira. Então, para mim, é uma honra muito grande de poder te trazer e conversar contigo aqui. O presidente Fabiano, eu acredito que ele esteja online, não sei se eles estão online. Nosso presidente, ele tinha sugerido o tema apelação. Para mim, é muito claro a necessidade da gente promover uma qualificação do advogado, um advogado que corre, um advogado que não tem tempo. A gente sabe o quanto que essa vida é atribulada, e dividir família, dividir a estrutura do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue a qualificação que a gente precisaria, o estudo contínuo que a gente gostaria. Então, são essas lives, são essas propostas que ajudam muito a criar o start e fazer as coisas acontecerem de uma forma simples, ágil, que a gente possa alcançar aquilo que é a proposta da ESA. Então, Márcio, o tema apelação foi um tema proposto pelo presidente da subseção. Ele falou, Rodrigo, acho que o tema apelação é muito bem-vindo. A gente tem um público aqui bem diversificado, muitas vezes nós temos aqui estagiários, recém-formados, e advogados já com mais tempo de estrada. Então, até te peço, já tinha até comentado isso contigo, a gente, na sua explanação, você tem toda a liberdade aí de tempo, o que você achar conveniente aí do seu tempo. A gente pode falar de institutos elementares mesmo, ou daqueles mais complexos, de raciocínios mais complexos, dada a diversidade que a gente tem de ouvintes. Então, eu te entrego a palavra,
e te agradeço mais uma vez de você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo à ESA, seja bem-vindo a Macaé. Bom, boa noite, meu caro, boa noite a todos que estão nos assistindo, tanto pelo Facebook da ESA como pelo meu Instagram. Para mim, eu não vou nem dizer que é uma satisfação, porque Rodrigo, é até difícil chamá-lo de Rodrigo, né? Eu prefiro que me chame de Digão. Meu amigo, irmão há 20 anos, então eu fico muito, muito feliz em poder contribuir com o seu projeto. Eu sei de seriedade do seu trabalho há muitos anos aí em Macaé, na região dos Lagos. Eu admiro bastante o seu trabalho aí. E o que eu puder contribuir, pode contar comigo, seja hoje, seja nos próximos cursos. Eu furei contigo algumas vezes, né, presencialmente. Verdade. Né, por dificuldade de agenda. Tá perdoado. Mas pelo menos online a gente está junto aqui e prometo que assim que isso tudo passar, e vai passar, eu estarei aí presente com os colegas de Macaé e de toda a região. Bom, eu queria, então, vou dividir a minha exposição, até atendendo ao seu pedido e também porque eu sei da diversidade do nosso público, né? Nós temos certamente estagiários até... Martin, só vou te interromper que eu esqueci de falar que você é professor da UFJF, né? Eu falei do seu título de mestre, doutor, e esqueci de falar de uma importante função que você exerce, que é de professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, pela qual nós temos grande apreço, né? Então não podia deixar de enaltecer essa grande função que você exerce de professor titular adjunto, né? Da UFJF. Tinha esquecido de fazer essa observação. Estou vendo aqui meus alunos entrando aqui no Instagram também. Estou com saudade danada de dar aula para eles. E a gente consegue matar um pouco a saudade com essas aulas virtuais, né? É verdade. Bom, então, como eu dizia, assim, eu vou falar sobre apelação e eu separei algumas questões que eu me disponho a responder, algumas aqui, outras eu propositadamente não vou responder aqui, vou deixar que o pessoal possa estudar, se aprofundar, tentar entender melhor o assunto, são questões um pouco mais complexas, e aí nós vamos trabalhar, estabelecer esse diálogo através das redes sociais. Porque eu tenho certeza absoluta, como todo mundo que está acostumado a estudar o processo, ou até mesmo que ele está começando a estudar, ele percebe que, às vezes, a questão parece muito simples, mas quando ele pega um processo na prática, quando ele de fato se depara com um acórdão, com uma decisão judicial, é que ele vai realmente entender a dificuldade daquilo. E aí ele tem que se virar, e para isso eu estou à disposição desde logo. Né? Eu sempre digo aos meus alunos que existe ex-aluno, mas nunca existe ex-professor. Então, legal. E eu estou aproveitando também essa oportunidade para poder dar uma aula de apelação, na medida das minhas limitações, obviamente, naquilo que eu conseguir ajudar vocês aí. Bom, então, diante disso, eu vou fazer uma primeira parte de exposição bastante introdutória sobre o tema, sobre o que é apelação e quando ela cabe, os requisitos, enfim. E depois a gente vai falar um pouco de procedimento e aí eu entro nessa segunda parte das questões mais interessantes que eu tinha separado para nós, para os colegas. Tá? E aí, claro, Rodrigo, fique à vontade para me interromper, se tiver algum problema também, à disposição. Eu, infelizmente, não vou conseguir responder as perguntas do pessoal do Instagram, mas mandem lá um DM ou mandem para o perfil que eu respondo depois também sem dificuldade. Eu estou de lado para vocês porque eu estou ao vivo aqui no Facebook da ESA, de Macaé, repetindo para quem entrou agora. Bom, então, a primeira coisa importante é a gente verificar que, na verdade, a apelação é um recurso ordinário. Na divisão clássica dos recursos ordinários e extraordinários, que é muito criticada por alguns autores, como, por exemplo, o Barbosa Moreira, mas que é adotada em sua maioria, a apelação é um recurso ordinário por excelência. A apelação é a base, inclusive, de todos os outros recursos. Muito embora isso não seja dito claramente pelo Código, é possível perceber que ela é usada como arrimo para que os outros recursos possam ali buscar, eventualmente, questões de admissibilidade ou questões de procedimento. A apelação é um recurso destinado a impugnar a sentença. Esse é o conceito principal. E esse conceito vem de há bastante tempo. Quando eu e o Dr. Rodrigo nós estudávamos há alguns anos, não é bom dizer quantos, né, Rodrigo? Mas deixa quieto. Deixa de lado. Esse era o conceito clássico de apelação. Estava no artigo 503 do Código passado, CPC 73. A apelação serve para impugnar a sentença. Era um conceito muito simples, embora problemático, mas que era bastante fácil de entender. Então, eu vou me permitir voltar um pouco no Código Antigo
para tentar fazer uma evolução histórica para chegar no código atual e a gente entender a problemática que eu quero propor. Então, antigamente se dizia, como eu disse, que a apelação servia para impugnar a sentença. E aí nós teríamos que ir ao conceito de sentença, que também era um conceito de sentença muito simples, embora também problemático. Dizer lá, a sentença é o ato do juiz que impõe, que implica fim ao processo, extingue o processo, com ou sem julgamento de mérito. A verdade é que esse conceito era muito criticado, porque a apelação era a maior prova de que a sentença do juiz não acabava com o processo. Porque, afinal de contas, bastava que alguém fizesse a interposição da apelação de forma tempestiva, que o processo iria continuar no tribunal. Mas eu costumo dizer, e brincava com meus alunos quando dava essa aula de apelação, que o conceito de sentença antes das modificações era mais ou menos o trânsito da Índia. Não sei se você já viu algum vídeo do trânsito da Índia. Uma confusão danada, é vaca passando no meio, é carro, é moto, é pessoa, mas raramente você vê um acidente. É um trânsito completamente desregulado, mas que funciona. E aí depois... Ótima analogia, Marcos. Depois é como se a gente tivesse colocado um monte de placa, um monte de sinal, um monte de semáforo, ficou tudo bem organizado. Sentença é o ato do juiz que implica em alguma das hipóteses do antigo 267 e 269, atual 485 e 487. Aí até eu brinco com os alunos, até para colar fica mais difícil, porque você precisa saber o que é o 485, o 487, ou o antigo 267 e 269, ou seja, embaralhou um pouco a vida. Mas então, para a gente tentar delimitar o que é sentença, e aí depois nós vamos entender a razão de eu estar fazendo esse resgate da decisão judicial, sentença pelo Código, desde 2006 para cá, e essa posição foi agasalhada pelo CPC de 2015, só para deixar claro, em 2006 houve uma grande reforma do CPC, 2005, 2006, uma grande reforma do CPC, reforma essa que foi mantida em certa medida pelo Código atual de 2015. Nós temos então a ideia clássica de que a sentença, topograficamente, ela está no final do processo. Então, para eu verificar diante de uma sentença, diante de uma decisão judicial, se se trata de uma sentença ou de uma decisão interlocutória, que é a grande dificuldade que a gente tem na prática, por quê? Porque essa dificuldade vai definir o cabimento recursal, eu preciso me fazer a seguinte pergunta. Se eu, diante dessa decisão judicial, manifestar a minha pretensão recursal, esse processo vai seguir ao tribunal. Se eu não fizer, esse processo vai acabar ou ele vai continuar? Eu não tomei posição alguma, não recorri. Esse processo vai extinguir ou ele vai continuar andando por impulso oficial? Vai continuar se movimentando por impulso oficial? A despeito, obviamente, das questões que ali o juiz decidiu. Bom, se esse processo for acabar, se aquela fase cognitiva fosse encerrar, aquilo nós temos uma sentença. Se, por outro lado, esse processo for prosseguir com alguma dificuldade definida pelo juiz anteriormente, nós temos uma decisão interlocutória. Então, um exemplo bem simples. Eu tenho um litisconsórcio passivo, no qual um dos réus é considerado como ilegítimo. Eu sou o autor da demanda, não concordo com essa ilegitimidade. Qual é o recurso que eu preciso me utilizar? Bom, pela sistemática anterior, como eu disse lá do trânsito da Índia, era muito fácil perceber. Sentença é o ato do juiz que extingue o processo, esse processo não ia ser extinto, então, consequentemente, isso era uma interlocutória, recurso de agravo de instrumento. Quando há a mudança do código, lá em 2005, 2006, que diz que sentença é o ato do juiz que implique alguma das hipóteses 267 e 269, atuais 485 e 487, a decisão que reconhece a ilegitimidade de parte é uma decisão terminativa. É uma decisão baseada no artigo 267, atual 485. Então, eu poderia entender que essa seria uma sentença. Portanto, eu teria que fazer uma apelação. Não sei se estou conseguindo ser claro. A mudança do conceito de sentença acaba por facilitar a vida da doutrina, mas, por outro lado, dificulta a vida do advogado no dia a dia, porque traz confusão. Então, é interessante, porque a gente precisaria, ainda como de hoje, que de fato precisa, usar da regra antiga para poder entender, não, peraí, mas esse processo vai parar ou vai continuar? Esse processo vai continuar com um réu só, porque o outro foi excluído da lide pela decisão do juiz contra a qual eu não concordo. Então, nesse exemplo, já que esse processo vai continuar, eu teria que fazer, de fato, um recurso de embate declaratório, um recurso de agravo de instrumento. E aí, então, veio o Código 2015 e facilita a nossa vida depois desse problema todo. Lá no artigo 203, nos seus parágrafos, ele define o que é sentença e define o que é decisão interlocutória. Então, a gente tem sentença, uma decisão terminativa, uma decisão que encerra uma fase, seja essa fase cognitiva, seja essa fase de execução. Que o artigo 925 também diz que a execução vai ser extinta por sentença. Ela vai terminar por uma sentença. Essa mesma ideia vale se o processo for de jurisdição contenciosa ou voluntária.
O processo também, a jurisdição voluntária também é extinta por sentença. E essa mesma ideia vale independentemente do conteúdo da decisão. O nosso sistema não trabalha para a definição de recurso com o tipo de decisão que eu tenho. Em outras palavras, não importa se a decisão é meritória ou sem apreciação do mérito. Se a sentença do juiz terminar a fase de conhecimento, seja com ou sem apreciação do mérito, a resposta recursal é uma só, que é a apelação. Então, até fica mais fácil para o advogado nesse sentido, desde que ele consiga perceber que não se trata de hipótese de agravo de instrumento, ele consegue perceber que ali nós temos uma sentença, pouco importante se foi ou não foi apreciado o mérito. Desde que a decisão, portanto, seja amparada no 485 ou no 487, primeiro requisito. Segundo, ele termine uma fase, nós temos ali, então, uma hipótese de sentença apelável. Essa é a regra geral. É claro que nós temos exceções. Pessoal que gosta dos juizados especiais, por exemplo, lá nos juizados especiais nós temos uma sentença, mas que não é apelável, porque já tem uma lei especial, 9.099, que diz que pode recurso inominado. Né? Lá na lei de execução fiscal, no artigo 34, diz que determinado tipo de sentença não vai ser apelável. Nós vamos entrar com os embargos infringentes de alçada. Se não me engano, no Estatuto da Criança e Adolescente também existe uma hipótese excepcional. Ou seja, existem hipóteses excepcionais aqui ao colar, mas a regra geral é essa que está prevista lá nos artigos 1013 em diante, 1009 em diante, perdão, do CPC de 2015. Pois bem, essa é uma primeira definição. Só que o Código de 2015, ele poderia muito bem ter parado por aí, mas ele trouxe um novo aspecto, um aspecto bastante complexo ao recurso de apelação, qual seja, o Código de 2015, a pretexto de diminuir a recorribilidade, se nós olharmos a exposição de motivos do CPC de 2015, isso é dito claramente lá, que a ideia é diminuir o número de recursos, ele acabou com o agravo retido. E ele pretendeu fazer uma hipótese de taxatividade recursal para o agravo de instrumento. Está lá no artigo 1015. Então, o que aconteceu? O CPC, a ideia do legislador originário era essa, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. O CPC estabeleceu um rol de matérias que são agraváveis. E todas as decisões interlocutórias que não estivessem presentes naquele dispositivo, e em outros, excepcionalmente, não seriam agraváveis, não seriam recorríveis de imediato. Para o pessoal da Justiça do Trabalho, isso não é uma novidade, né? Nós temos lá a hipótese de decisões interlocutórias, o sujeito vai fazer um protesto, e depois, lá na hora da sentença, ele faz o recurso próprio cabível. Mas para o pessoal do processo civil, isso não era novidade, salvo nas hipóteses de decisões de juizados. Então, isso foi um grande choque no primeiro momento, porque nós criamos o que o pessoal começou a dizer, nós temos, não é uma irrecorribilidade, é possível recorrer, só que não é uma recorribilidade imediata. Eu preciso aguardar que haja o prosseguimento da causa, vai sair a sentença, e aí sim eu vou fazer um recurso grande, um recurso por arrastamento. A minha apelação vai servir para impugnar tanto a sentença, como eu acabei de dizer, mas vai servir para impugnar também as decisões interlocutórias que não são agraváveis, que ficaram pelo caminho nesse processo. Então, um exemplo mais claro que todo mundo costuma dar, qualquer manual aí costuma falar, diz respeito a questões probatórias. Imagina, então, que eu fiz um pedido de produção de prova pericial, que seja, e o juiz indeferiu a minha prova porque entendeu que o caso não era de prova pericial. Se fosse pelo código anterior, essa era uma decisão agravável. Eu não concordo com essa posição, iria então fazer um agravo. Pela Lei 11.187 de 2005, que modificou o CPC de 73, essa hipótese seria inclusive de caso de agravo retido, a não ser que fosse uma hipótese de urgência, né, uma prova pericial cujo objeto vai perecer, enfim. Como regra, um agravo retido. Como esse agravo retido não existe mais e essa decisão não está presente no rol do 2015, o que eu tinha que fazer? Eu não faço recurso, eu espero, e quando sair a sentença, eventualmente eu perdi a causa, ou não ganhei exatamente tudo aquilo que eu queria. E por que eu não ganhei? Porque a prova pericial não foi produzida. Então eu vou fazer uma apelação, e no bojo da minha apelação, no mesmo recurso, eu vou impugnar, 1, a decisão interlocutória que havia negado a perícia. 2, a sentença que disse que o meu pedido é procedente em parte ou improcedente. Então, eu teria um grande recurso. A apelação serviria para impugnar tudo isso. O problema é que, na verdade, vários problemas, mas vou citar 2. O primeiro problema é, nem sempre é o apelante que é o agravante. Imagine que eu entendia lá atrás que a perícia era importante.
Mas, por algum motivo, as outras provas que eu produzi, as alegações que eu levei, o meu advogado era muito bom, o doutor Rodrigo conseguiu, mesmo sem perícia, fazer com que eu ganhasse a causa. O meu pedido foi julgado procedente. E eu não tenho interesse em recorrer. Não quero apelar. Só que a parte contrária, ela que teve o pedido, teve a pretensão rejeitada, né, porque ela é o réu no meu exemplo, ela sim fez o recurso de apelação. Então, nessa hipótese, eu vou ser intimado, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre o procedimento, eu vou ser intimado para rebater o recurso da parte contrária. E aí é que vem a oportunidade que o Código estabelece de que eu, nas contrarrazões, não só impugne as razões recursais, como também manifeste o meu inconformismo em relação àquela decisão interlocutória lá atrás, que tinha rejeitado a minha petição, a minha alegação, o meu requerimento de prova pericial. Então, olha que interessante. Nós vamos ter as contrarrazões com feições recursais. Márcio, vou fazer uma parte. Claro. Vou fazer uma consideração nesse ponto, que é o advogado ele tem que ficar muito atento para fazer em contrarrazões, discutir aquela matéria. Você usou o exemplo da questão probatória na perícia, um ótimo exemplo, né? Para a gente não ficar naquela discussão daquilo que é ou não agravável, do rol da mitigação, que a gente sai um pouco dela, embora tudo hoje vire problema, enfim. Então, isso é muito importante, porque o advogado, se ele não se atenta a isso, ele fica numa loteria de acreditar que a apelação daquele que sucumbiu não vai ser provida. Porque se ele deixa de fazer em contrarrazões, ele está deixando de trazer para o tribunal aquele cerceamento de defesa que ele teve lá com a instrução probatória que lhe foi negada. Então é muito importante o advogado atentar a essa questão de trazer em contrarrazões e não ficar contando com uma loteria de achar que aquela sentença de procedência, vamos imaginar que foi uma sentença de total procedência, eu não tive a prova que o procedente colocou, eu não tive a minha prova deferida, entendo que foi indevida esse indeferimento da minha prova, tenho lá uma sentença de total procedência a meu favor, então aquela prova a priori não me trouxe prejuízo nenhum, aquela prova cerceada não trouxe prejuízo nenhum. Sento no meu sofá e aguardo o julgamento de uma apelação e faço minhas contrarrazões sem me atentar à questão dessa prova, e o jogo pode virar. Então é muito importante a gente ter isso em mente, da necessidade de se fazer em contrarrazões de apelação, trazer aquela matéria da prova que, se você entende que foi cerceada, trazer em contrarrazões, para não ficar assistindo do sofá e rezando para dar errado o recurso de apelação e manutenção daquela sentença de total procedência. Né? Porque foi boa a sua colocação, porque o advogado, na correria do dia a dia, né, ele analisa a sentença, fala, bom, que maravilha, ganhei, sai para comemorar, e ele se esquece, porque são muitos processos, às vezes ele nem era o advogado da causa lá atrás, né, o processo vai mudando de advogado, de procurador, e ele nem se atentou para esse fato. Então, é fundamental saber isso, porque você vai precisar, na verdade, na hora da apelação, revisar todo o processo, porque podem ter várias decisões interlocutórias que não foram agraváveis, porque não era possível fazer o recurso de agravo de instrumento naquele caso. A doutrina tem dito que nós temos que trabalhar com duas hipóteses de preclusão. Existe uma preclusão rígida, que são as decisões interlocutórias previstas no 1015, são aquelas que o juiz profere, se você não agravar, elas estão preclusas, e existem as chamadas preclusões elásticas, ou não rígidas, que são essas que eu acabei de citar. Elas vão precluir, só que elas vão precluir no momento da apelação ou das contrarrazões. Né? Então, eu vou precisar guardar aquela questão, deixar ali para mim um lembrete, sei lá, utilizar a tecnologia para que, quando sair sentença naquele processo, sabe-se lá quando isso vai acontecer, eu revise a questão que ficou para trás. Né? Isso era o espírito da lei. Você falou um ponto muito importante, Márcio, que é esse lapso temporal entre o momento probatório e a prolação da sentença, num volume de processo, isso se perde na cabeça do advogado. O advogado, e ainda mais quando você é advogado, sai com uma sentença de total procedência debaixo do braço. Sai para comemorar. Aquela relaxada e você esquece que você teve uma prova indeferida lá atrás, sai para comemorar. E aquela prova, esquece às vezes daquela prova que para você foi muito importante, embora não tenha entrado nos fundamentos, embora para pro julgamento ela não te fez falta,
mas no tribunal, no momento de uma revisão daquela sentença, aquela prova pericial lá atrás é a sua salvação, é a sua boia. Então, não ter, acomodar, sentar em uma sentença de total procedência, sem olhar o passado do processo, você tocou um ponto importante, que é a troca de procuradores, de advogados dentro do processo, pode trazer aí um prejuízo que você não consegue mais reverter, dada a preclusão. Né? E essa questão é muito importante, só que a gente tem que considerar outra, que o advogado nunca tem paz, né? Ele aprende isso, coloca isso na cabeça dele, aí vem o STJ e cria uma teoria que na época foi bastante polêmica, muita gente talvez já deva ter ouvido falar disso, que é a teoria da taxatividade mitigada. Né? Qual era o grande problema? O 1015 talvez seja o pior dispositivo, se não o pior, pelo menos um dos 5 piores dispositivos do CPC inteiro. É interessante porque o CPC passou pela mão de um monte de gente. Né? E aí, quando tem alguns artigos bons, como o artigo 10, 489, você sempre lê artigos doutrinários dizendo, esse aí fui eu que ajudei a escrever. Né? Vários autores falam. Agora, quando você pergunta, quem ajudou a escrever o 1015? Ninguém aparece. Né? O filho feio nunca tem dono. Né? O 1015 é ruim. O 1015 é muito bom. Porque ele tentou ali enrijecer e esqueceu de várias hipóteses. E aí, então, o STJ teve que se debruçar sobre o assunto e tinha diversas correntes, e as pessoas já estavam entrando com mandado de segurança, com reclamação, suscitando agravo antigo, agravo retido, enfim, fazendo tudo. Até que o STJ, então, definiu, nosso tema não é agravo, isso eu não vou tratar isso claramente, mas o STJ definiu a regra que é a seguinte. Eu vou poder usar o agravo de instrumento toda vez que a apelação for inútil. Eu vou dar um exemplo. Eu pedi que o juiz decretasse segredo de justiça no meu processo. Eu entendo que é um caso rumoroso, tem uma discussão ali de propriedade industrial, segredo de uma marca, sei lá. O juiz vem e diz, não decreta segredo de justiça. É uma decisão interlocutória que me causa prejuízo, portanto, recorrível. Só que se eu vou no rol do 1015, não está escrito que segredo de justiça é decisão agravável. Então, em tese, que eu tinha que fazer? Reclusão elástica. Eu aguardo, o processo vai andar todo, lá na sentença eu vou apelar. Mas o que vai adiantar isso? O segredo de justiça que eu queria, esse processo está público. O segredo que eu queria preservar, a propriedade industrial que eu queria preservar, ela já foi para o lixo. Não tem mais jeito. Então, nesse caso, a apelação é completamente inútil. E sendo inútil, é o entendimento do STJ. Eu vou demonstrar a utilidade da minha apelação, ou a imperiosidade, a necessidade de se apelar, do meu agravo de instrumento, e vou fazer o agravo de instrumento logo ali. Essa foi a brecha que o STJ usou. Basicamente, o que ele fez? Ele usou a regra do parágrafo único do 1015. Porque se a gente olhar o parágrafo do 1015, ele diz que vai caber agravo de instrumento, por exemplo, em processo de execução. E por quê? Porque no processo de execução, dificilmente a sentença resolve alguma coisa. As questões mais importantes, uma discussão se o bem ou não é penhorável, se houve ou não houve ali uma respeito ao concurso de credores, todas as questões são interlocutórias. Então, o código já diz expressamente que, como a apelação é inútil, eu vou usar o agravo de instrumento. Então, na verdade, o que o STJ fez foi usar uma analogia com o parágrafo único. É como se ele pegasse o parágrafo único e jogasse para a regra geral. E parece que essa foi a ideia. Pois bem, o problema está, o que é ser útil? Porque nisso, eu sou o advogado da causa. Eu olho e falo assim, a minha causa sempre é mais importante. O meu cliente sempre é o que tem mais interesse. Então, eu vou ficar aguardando uma hipótese de amanhã vai haver a situação de sentença para depois apelar. O que então os advogados, infelizmente ou felizmente, sei lá, por conta da decisão do STJ, estão fazendo? Eles estão agravando o instrumento sempre. Sai uma decisão interlocutória, agrava o instrumento. E aí, então, o tribunal vai analisar e verificar. Não, aqui não era caso de agravo de instrumento, porque o agravo dá para esperar a apelação. Bom, na dúvida, eu já agravei. Essa é uma situação que muita gente tem se deparado e muito recurso está sendo interposto sim. Ou seja, foi um tiro no pé, foi o que eu disse lá atrás. Que a ideia do CPC era reduzir a recorribilidade, criou-se um instrumento que, na verdade, dificultou, porque antes, pelo menos, eu podia fazer um agravo retido. Eu evitava a preclusão, o recurso ficava ali parado, se eventualmente ele não tivesse mais interesse, ele nem era julgado e não ratificava. Agora não tem essa possibilidade, é o antigo artigo 522. Mas, enfim, então, eu até me disponho, se quiser, mais adiante, a gente pode, em uma outra live, falar sobre agravo de instrumento, só para que isso é importante. E tem muito a ser dito, né, Márcio?
Sim, sim, o agravo é um mundo praticamente, né? Bom, uma outra questão importante que eu falei, a questão das decisões interlocutórias, é que não dá para a gente confundir as contrarrazões com recurso adesivo. São duas hipóteses Ótimo, diferentes. ótimo, O ótimo. recurso adesivo, ele não é um recurso em si, é uma forma de interposição. O recurso pode ser interposto na forma principal e independente, no prazo disponível para recorrer, como regra de 15 dias úteis, ou de forma adesiva, que é cabível em algumas hipóteses recursais, como o nosso exemplo da apelação. Então, eu não quero recorrer, eu estou, pelo menos em tese, eu estou conformado com a decisão, embora ela não seja totalmente favorável para mim. Um exemplo simples. Eu pedi que o réu me entregasse R$ 1 milhão e me entregasse um carro avaliado em 50 mil. O juiz julgou meu pedido procedente, mandou o réu me pagar R$ 1 milhão, mas negou o carro. Fala, quer saber? Não interessa recorrer. Estou satisfeito com o carro, perdão, com R$ 1 milhão. Para mim, seria interessante transitar em julgado esse processo para poder de logo executar esse R$ 1 milhão. Só que eu não sei se a parte contrária vai recorrer, porque o prazo recursal é comum. Né? O mesmo dia 1 de prazo meu é o dele, como regra, se ambos forem intimados da mesma maneira da sentença. Então, na incerteza, muita gente poderia, então, eu vou apelar só por apelar, para ver se pelo menos eu consigo amanhã discutir a questão do carro no tribunal. Então vem o código, já de há muito tempo, o código antigo já fazia isso, com inspiração no direito europeu, diz o que o professor Barbosa Moreira chamava de contra-estímulo ao recurso. Você que não quer recorrer, segure sua onda, espere, veja o que a parte contrária vai fazer. Se a parte contrária não apelar, vai transitar em julgado, que era o que você queria. Então, tudo bem, você vai e executa seu R$ 1 milhão. Se a parte contrária recorrer, discutindo que não tem que pagar 1 milhão, por algum motivo qualquer, você vai ser intimado para rebater o recurso dela. E aí, então, nesse momento, você faz seu recurso adesivo. A sua apelação vai aderir, daí o nome apelação recurso adesivo, ao recurso principal. No prazo de 15 dias das contrarrazões, você vai fazer duas petições, é importante frisar isso. Uma petição de contrarrazões, no recurso da parte contrária, e uma petição de recurso adesivo, você vai pagar custos, daqui a pouco falar de procedimento. E aí essa apelação adesiva vai ser destinada a impugnar aquele capítulo da sentença contra o qual você não concorda, com o qual você não concorda. Percebam que são duas hipóteses de recursos subordinados. Tanto as contrarrazões que eu citei anteriormente, como a apelação adesiva, elas são subordinadas, com algumas diferenças. Por que eles são subordinados? E essa é a grande questão, a grande chave do recurso adesivo. Como aquela regra clássica de direito privado que diz que o acessório segue o principal, se o apelante principal desistir do recurso, o meu recurso adesivo vai cair. O meu recurso adesivo, portanto, ele está subordinado à admissibilidade do recurso principal. O meu recurso adesivo pode estar perfeito. Eu posso ter feito o pagamento do preparo, entrei com a petição corretamente, fiz tudo bonitinho. Se o recurso da parte contrária, por exemplo, não tiver algum requisito de nulidade, o meu recurso dele vai cair, o meu vai cair por tabela. Então, tanto o recurso adesivo como as contrarrazões que eu citei anteriormente são hipóteses subordinadas, porque no nosso exemplo anterior, né, eu tinha ganhado o processo, mas perdi a prova pericial. A parte contrária apelou. Eu, nas contrarrazões, suscito o problema da prova pericial. Chega no tribunal, por algum motivo, a apelação da parte contrária não é conhecida. Eles não vão apreciar meu pedido de anulação da sentença por vício na prova pericial lá atrás. Então, as duas hipóteses são recursos subordinados. Eles são subordinados à pretensão da parte contrária, com uma diferença. Na apelação adesiva, eu tenho os dois recursos, a apelação principal e a apelação adesiva, impugnando uma única decisão, a sentença. No recurso anterior, na hipótese anterior, eu tenho os dois recursos, eu tenho duas pretensões impugnando decisões diferentes. Né? O apelante, que não concordou com o vencimento da minha causa, está discutindo a sentença, e eu estou discutindo a decisão interlocutória que ficou lá atrás. Então, são hipóteses diferentes aqui. Embora ambos possam ser considerados como o mesmo gênero. Nós temos aqui, então, duas espécies de recurso subordinado de um mesmo gênero. Brilhante. Então, aqui é importante não confundir essas hipóteses. Até porque o recurso adesivo demanda o pagamento de preparo. E as contrarrazões, em que eu manifesto pretensão recursal, não necessariamente. Depende do regimento do tribunal, mas não necessariamente demanda o pagamento de preparo. Então, é importante frisar isso.
Outra questão interessante, e aí já entrando no procedimento, para tratar algumas coisas mais corriqueiras, o pessoal que está aí tomando isso como uma aula. Eu sei que tem muita gente, muitos alunos de graduação. Bom, a apelação, como eu disse, é um recurso ordinário, que se presta e permite, portanto, revisão, discussão de matéria de fato e matéria de direito. É o que a gente chama de devolutividade máxima. Esse recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias úteis. O CPC, a gente sabe, agasalhou que os prazos processuais devem ser contados em dias úteis. Né? Isso é maravilhoso, principalmente para quem advogava antes, né? Sabe como é que é prazo de dia corrido, apelação contada em dias úteis. Essa apelação demanda o pagamento de preparo. Portanto, eu preciso fazer... Vou ter que fazer uma consideração aqui. Eu já vi o nosso amigo Luciano Firmo falando saudações vascaínas a todos. Manda um abraço para ele aqui. É um querido amigo que a gente tem aqui, vascaíno. Então não posso deixar de fazer a observação. Gente. Não conheço não, mas boa gente. Como eu sei o vascaíno que tu és, então não posso deixar de fazer essa observação. Desculpa te interromper. Muito bom. Não, muito pertinente essa observação. Mas existe uma exceção que eu queria chamar a atenção. Quem trabalha com o Estatuto da Criança e Adolescente, existe uma regra própria, dizendo que lá o prazo de apelação é de 10 dias. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o CPC unificou os prazos, é verdade. Todos os prazos recursais do CPC, menos de embargo de declaração, são de 15 dias. Tanto para razões, como para contra-razões. Mas nesse caso eu tenho uma regra própria. A mesma coisa vale para o juizado. Lá no juizado também tem uma regra própria. Então, o advogado tem que tomar cuidado com as leis especiais quando estiver tratando de procedimentos especiais. Bom, como eu falei, tem que recolher preparo. E aí é uma regra interessante, que vale para todos os recursos, não é só da apelação. O preparo deve ser pago no momento da interposição. Mas se, eventualmente, eu deixei de recolher algum pedaço do preparo, calculei errado as custas, eu vou ser intimado para, em 5 dias, complementar esse preparo. Agora, se eu esquecer de fazer o pagamento do preparo, ou de juntar a guia do preparo, porque, na verdade, o preparo é um ato complexo. Eu preciso de pagar e comprovar. Às vezes eu pago e não junto a guia no processo. Né? Não anexo a guia lá no processo eletrônico, enfim. Não informo a guia. Eu esqueci, fiz algum problema. Fiz o pior, né? Paguei, mas não esqueci de comprovar. Aí, nesse caso, o CPC tem uma regra nova, né? O CPC já tem aí 5 anos, mas uma regra importante de a gente frisar, que o advogado vai ser intimado para pagar o preparo depois, mas aí ele vai pagar em dobro. Ele tem uma vantagem de poder pagar depois, mas paga dobrado. Por que criar essa regra de pagamento dobrado? Porque se não tivesse, ninguém ia pagar à vista. Todo mundo ia deixar para pagar depois. Né? O doutor Rodrigo sabe bem o que eu estou falando. Né? A gente ia deixar para pagar mais pra frente. Né? Faz o recurso e paga depois. Então, isso está lá no artigo 1007 do CPC. Bom, fiz o recurso quero apelar. Como que eu vou manifestar minha pretensão? E aí estou entrando no procedimento, questões bem breves, que isso foi modificado. O recurso de apelação é dirigido para o juízo ACO, para o juízo que proferiu a sentença. No código anterior, isso era fundamental por 2 razões. A primeira, porque esse juízo que recebe a apelação intima a parte contrária para fazer contra-razões. É como se fosse um meio de campo, ele recebe e passa. E a segunda é que esse juízo ACO, ele fazia o primeiro juízo de admissibilidade. Então, ele que analisava se a apelação era tempestiva, se tinha preparo, legitimidade, cabimento, interesse, enfim, todos os requisitos recursais. O que fez o Código de 2015? Ele retirou do juízo ACO o poder de exercer essa primeira admissibilidade. Então, na verdade, o juízo ACO ele só faz análise burocrática. Ele simplesmente recebe, abre vista a parte contrária. Se tiver recurso adesivo ou se tiver apelação nas contrarrazões, ele abre vista depois para fazer contrarrazões das contrarrazões ou contrarrazões do recurso adesivo e manda para o tribunal. Só isso, nada mais. Ainda que ele analise e fale assim, essa apelação é uma porcaria, ele não pode fazer nada. Se ele se negar a mandar esse processo ao tribunal, é caso de reclamação, porque ele está usurpando competência do juízo adquém do tribunal. Essa foi uma ideia que o CPC teve para evitar o agravo, porque antes, quando ele inadmitia, era mais uma hipótese de agravo de instrumento. Agravo de instrumento contra a interposição da decisão que inadmitiu a apelação. Era o chamado meta-recurso, que a professora Tereza Arruda Alvim chama. Recurso de recurso. Um recurso vai criando filhotes, cada hora vai recurso. Para terminar isso, pelo menos,
faz-se a admissibilidade direta no tribunal. Então, quem vai fazer a admissibilidade? É o relator. É o relator no tribunal que vai fazer essa admissibilidade. Está no artigo 932. Então, esse relator ele vai analisar a admissibilidade e, sendo admissível o recurso, existem algumas hipóteses em que ele pode, inclusive, julgar monocraticamente. Essa Márcio, antes, eu não sei se é o momento mais oportuno, mas só vou fazer essa interferência que às vezes, sem querer, vai acabar passando, eu não sei o que vem, então posso perder o time de fazer essa colocação. Uma situação que acontece muito, já aconteceu comigo na prática, é as hipóteses em que, por regra, o recurso de apelação tem efeito suspensivo. Sim. E hipóteses, contudo, que não tem. Por exemplo, quando confirma uma tutela provisória, hipótese. Então, nessas situações em que o recurso é recebido sem efeito suspensivo, enquanto ele está tramitando em primeiro grau, para poder juntar contrarrazões, como você disse, a parte fazer o meio de campo, né, para poder remeter os autos ao tribunal, e há necessidade de se conseguir um efeito suspensivo com urgência. Tem comarcas que esse trâmite no juiz APO, aqui eu, com todo respeito, mas, por exemplo, o Rio das Ostras melhorou muito. Mas o Rio das Ostras, às vezes, um trâmite desse poderia durar 6 meses, 8 meses, por que não um ano? A gente já teve problemas aqui estruturais que o processo ficava vagando em primeira instância até subir ao tribunal. Tranquilamente, eu posso falar aqui 6 meses, 8 meses, tá? Tranquilamente. Então, nesse ínterim, eu tenho um problema de eu preciso de um efeito suspensivo. Pergunta que eu te faço, o código entrega alguma solução para a gente nessa situação? O advogado aflito precisa de um efeito suspensivo e o processo ainda está aqui embaixo. E quem vai definir esse efeito suspensivo não é mais aqui o juiz onde eu fiz a interposição do recurso. Bom, eu vou chegar nisso e foi ótima a sua colocação para eu não me esquecer. Um dos poderes do relator, como eu estava dizendo, além da admissibilidade, é analisar o pedido de efeito suspensivo. Mas a questão é, até chegar lá, como fazer? Foi essa a sua pergunta. Né? Porque, como regra, como é que se tratava o processo anteriormente? A apelação, e aí já aproveitando o embalo, a apelação é um recurso cujo efeito suspensivo, como regra, é automático. É o que a gente chama de recurso, efeito suspensivo ope legis. Ele decorre da lei. Está no caput do artigo 1012. Então, na verdade, é como se a sentença já nascesse suspensa. Né? O juiz, quando profere a decisão, eu não posso executá-la, porque ela é apelável com um recurso que tem efeito suspensivo automático. Mas o próprio artigo 1012, ele traz hipóteses em que não vai haver efeito suspensivo automático. Né? Você citou a questão de tutela provisória, vou citar a questão de, por exemplo, um exemplo bem fácil para o pessoal mais novo aí também acompanhar, uma decisão que defere alimentos. Né, um processo de família que defere alimentos. Não é razoável? Ótimo. Na 8.245 também tem locações, tem hipóteses em que a sentença não tem efeito suspensivo, a apelação não tem efeito suspensivo e causa um drama muito grande, né? Então, nesses casos, quando a lei não traz o efeito suspensivo, você precisa dele, o CPC traz um procedimento. Que procedimento é esse? Esse procedimento é um procedimento mutante. Ele depende de onde está o processo. Ótimo. Se o processo já estiver no tribunal, eu vou fazer o pedido de efeito suspensivo para o próprio tribunal. E aí já vai ter sido distribuído o meu recurso de apelação para uma das câmaras cíveis ou turmas, dependendo do tribunal. Né? E aí, então, eu já sei que é um relator, eu vou me dirigir a esse relator, fazer o pedido de efeito suspensivo. Esse pedido pode ser encartado na própria petição de apelação ou pode ser feito depois. Porque pode ser que a urgência surja no momento posterior. O problema é essa situação que você colocou. O processo ainda não chegou no tribunal. E aí, como então eu vou proceder? Eu vou fazer uma petição à parte de efeito suspensivo. E eu vou levar essa minha petição de efeito suspensivo diretamente ao tribunal. Então, o que eu vou distribuir não vai ser apelação. O processo está parado lá embaixo. Eu vou distribuir o meu pedido de efeito suspensivo. Esse pedido de efeito suspensivo vai ser sorteado, vai chegar num relator, e é esse relator que vai deferir. Qual é a diferença? Quando o processo subir no tribunal, esse relator já está prevento. É ele que vai receber o processo, todo o processo e a apelação ali encartada. Então, isso serviu para evitar esse lapso, esse interregno entre a subida do processo e a chegada dele no tribunal.
como você bem disse, em algumas situações pode demorar muito, principalmente nos casos que a gente já tem processo de papel. Né? Os processos de papel ainda são uma realidade muito grande no nosso judiciário. Né? Então, esse é um expediente importante que o CPC estabeleceu. Está lá no artigo 1013, salvo engano, do nosso código. 1012, 1013 ali. Agora, como eu dizia, esse relator ele tem muitos poderes. E eu queria deixar uma questão desde logo, como eu citei no início. Questões que eu vou deixar para responder depois. É possível perceber muito claramente no procedimento da apelação a influência dos precedentes. E essa é uma dica que eu dou para todo advogado, para todo estudioso. O sujeito que sabe bem trabalhar com os precedentes judiciais, ele, para usar uma expressão bem mineira, ele nada de braçada. Porque a existência de precedentes favoravelmente à pretensão do seu cliente, do seu assistido, ela faz com que o procedimento recursal seja modificado. E aí, vou dar só uma dica, como eu falei, eu não vou responder, mas o precedente favorável à pretensão do apelante, ele acelera a prestação jurisdicional em grau recursal, permitindo que o relator julgue monocraticamente a apelação. Isso não é uma novidade, é importante dizer. O artigo 557 do Código passado já falava isso, mas o Código de 2015 ele veio dar muito mais força. Então, eu brinco com meus alunos, quando você estiver estudando o 932, faz uma remissão aí, 926 em diante, são os dispositivos que falam de precedentes, porque uma coisa está ligada necessariamente à outra. Então, esse relator, ele vai verificar se a hipótese de admissibilidade, sendo hipótese de admissibilidade, ele vai entrar no mérito, se ele puder julgar monocraticamente, nas hipóteses que o 932 traz, e se ele não puder julgar monocraticamente, ele vai levar isso ao colegiado. Como regra, portanto, a apelação ela deve ser julgada por um colegiado. É o princípio da colegialidade recursal. E aí nós vamos ter 3 ou 5 votantes conforme o regimento interno. Antes de chegar no julgamento, que eu daqui a pouco vou falar, eu queria falar uma outra coisa sobre o efeito suspensivo, já que a gente acabou de entender. O efeito suspensivo, por vezes, ele é até mais importante do que o mérito da causa. Tem situações que a tutela provisória é tão importante que se ela for deixada de lado, o processo acaba perdendo o seu interesse. Não foi por outra razão, inclusive, que o Código agasalhou várias hipóteses de tutela provisória de urgência, 294 a 311 do CPC. Né? A gente tem lá a tutela cautelar antecedente, enfim, várias hipóteses. Essa é outra palestra que a gente pode pensar. Em algumas situações, é fundamental que eu tenha a possibilidade de execução provisória imediata. Porque se assim eu não conseguir, eu vou ter um prejuízo muito grave ao meu cliente. Então, o que às vezes acontece é que você faz o pedido de tutela antecipada lá na inicial ou logo depois, e o juiz indefere, porque ele entende que não estão presentes os pressupostos, porque ainda não tem prova suficiente. Ele entendeu que não era o caso ainda. Só que na medida em que o processo vai avançando na cognição, o juiz vai se aprofundando ali na análise das provas, dos fatos, da causa, ele verifica que você tinha razão. E aí ele julga o seu pedido procedente. Mas qual é o problema? Julgar o pedido procedente, tendo indeferido tutela provisória anterior, faz com que essa sentença fique impugnável por um recurso dotado de efeito suspensivo. Então, nesse caso, uma sugestão que eu dou aos colegas é que, se for possível, claro que isso depende da estratégia processual, se for possível, antes da apelação, que o advogado se valha do recurso de embargo de declaração para provocar o juiz para que ele analise a tutela provisória na sentença. Perceba, lá atrás ele negou, não é porque o sujeito não tinha direito, é porque ele entendeu que ainda não estavam presentes pressupostos. Mas esse pressuposto, a fumaça do bom direito, pode ter surgido no curso do processo, tanto surgiu que ele ganhou a causa, pelo menos em primeiro grau. Que é muito comum, né? Muito comum. Então, ele força o juiz a analisar a tutela provisória na sentença, e se o juiz defere a tutela provisória na sentença, ocorre uma inversão do efeito suspensivo. O efeito suspensivo já não deixa mais ser automático, ele não é mais automático, ele deixa de ser automático e passa a ser o pejudícis, por força de decisão judicial. Aí a parte contrária é que vai se virar lá no tribunal para tentar caçar o efeito suspensivo. É o ônus do tempo do processo que inverte. Exatamente. Para usar uma expressão, um meme da morte, a parte contrária que lute. Né? É ela que vai lutar. Mas percebam,
Você só conseguiu perceber isso por quê? Porque você sabia do processo. É aquilo que a gente falou lá atrás. Você conhece a causa, a sentença é procedente, você ganhou a causa, mas você está pensando lá na frente, na execução. Então, embargo de declaração para forçar a análise mais uma vez da tela provisória, vai demorar um pouco mais, eu sei, mas pode ser importante que isso ocorra. Então, só para a gente ficar em mais uma dica aí para os colegas. Bom, uma outra coisa importante na apelação é que, como regra, ela não permite retratação. Às vezes acontece, eu tenho amigo juiz, você também tem, o juiz lê a apelação e fala assim, pô, brincadeira, bobeei. Mas ele não pode voltar atrás. O juiz, como regra, não pode voltar atrás. A apelação não dá ao juiz o poder de se retratar. Por quê? Porque ele proferiu a sentença com base em cognição exauriente. Então, ele tinha um juízo de certeza, embora equivocadamente, mas na cabeça dele estava certo. Tanto é que faz conjugada material como regra, se ele apreciou o mérito. Só que existem 3 hipóteses em que a apelação dá ao juízo o poder de se retratar. 2 hipóteses já existiam no Código Antigo e uma terceira foi trazida agora. Quais hipóteses são essas? Quando o juiz inadmite a petição inicial. Então, não se formou o contraditório, ele falou assim, essa petição é inepta. Você apela. Essa apelação, ele lê a apelação e falou, não era caso de inépcia. Então, ele pode se retratar. O juiz se retrata e dá seguimento ao processo. A segunda, a improcedência eliminada do pedido. Está lá no artigo 322. Só, esse caso já tinha no Código de 73, né, Márcio? Essas duas já eram... 2 hipóteses já tinham. Foram ampliadas, mas já existiam. Mas já existiam. Então, mesma situação. O juiz julga o pedido improcedente desde logo, improcedente prima facie. Eu escrevi um artigo antigamente, muito antigo, no artigo 285A, que eu chamei de julgamento antecipadíssimo da lide. Né? Outros professores também assim o fizeram. Ele, antes de citar o réu, ele já julga improcedente desde logo. E aí você apela, mostra para ele que ele estava equivocado. Também uma hipótese de retratação. E tem uma terceira, que essa não tem a ver com contraditório. Porque percebam, os colegas, nas 2 primeiras, não tinha se formado a relação processual ainda, angular ou triangular, como queiram. Né? O réu não tinha sido citado. Nessa, agora, a terceira hipótese, não. O juiz proferiu uma sentença terminativa, com base no 485, entendeu que não era hipótese de legitimidade, ou não tinha algum outro tipo de condição da ação, como queira, para quem entende que ela ainda está presente ou não, e aí, então, você apela e o juiz, nesse caso, pode se retratar. São 3 hipóteses. É muito raro isso acontecer. Está lá no artigo 485, parágrafo 7º. É muito raro, mas é uma hipótese de efeito regressivo recursal. A retratação é mais comum no agravo do instrumento, né? Quando o juízo ainda não está se formando, não há juízo de certeza ainda. Nós estamos falando de cognição sumária ou cognição superficial, conforme a hipótese. Bom, passando mais um pouco no procedimento, que eu queria deixar claro, é uma dúvida que até os estagiários sempre têm, né? Eu estou fazendo apelação, meu chefe está mandando fazer apelação aqui, mas por que tem que fazer 2 petições? Faz uma petição de interposição e depois faz uma petição de razões. Porque antigamente se fazia 2 petições, porque a admissibilidade era feita pelo juiz Acó. Então, tudo que o juiz Acó precisava saber estava na primeira página. Se está no prazo, se tem preparo, a guia do preparo estava colada ali, se o sujeito tem legitimidade, se tem interesse, tudo ali estava na primeira página. E aí, a partir da segunda página, vinham as razões, ao egrégio Tribunal de Justiça e tal. Então, a praxe forense fez com que a gente trabalhasse em 2 petições. Mas a lei não exige que haja a juntada de 2 petições. Eu posso fazer desde logo. Não é muito bonito, né? A gente não está muito acostumado com isso. Mas não existe essa necessidade de 2 petições. Já que eu estou falando de irregularidade formal, uma questão importante que esta prevista no Código é: a apelação deve trazer a qualificação das partes. Só que, na maioria das vezes, essas partes já foram qualificadas lá atrás, na petição inicial ou na defesa. E, então, o mais comum é que o advogado não faça mais uma vez a qualificação das partes. E isso não é nulidade. Já não era no Código Antigo, e o Código Novo também, embora exija a qualificação, considera também da mesma maneira. O professor Barbosa Moreira, naquela clássica obra dele de comentário CPC, volume 5, daquela coletânea famosa, disse: é uma mera irregularidade. Isso vai continuar acontecendo. Aliás, me parece que não era nem caso de Código de 2015 trazer isso. Me parece que a única hipótese que exige qualificação é do terceiro interessado. Aí ele está entrando ali agora, aí ele tem que se qualificar, claro. Eu sempre brinco com meus alunos: o processo não é a casa da mãe Joana. Você não vai entrando na casa do outro, vai bater na porta, vai dizer: quem é você? Eu sou o terceiro, o que você quer aqui? Você demonstra o interesse,
Aí a APA pode entrar. Não, não tem interesse, porta fechada. Então, se eu já sou parte, eu já estou entrando ali em casa toda hora, né? Sua esposa ela vai bater na porta e falar, Rodrigo, abre a porta para mim. Quem é você? Não, ela já é parte nesse processo, há muitos anos, inclusive, né? Aí a presidente dessa causa há muitos anos. Então ela vai entrar, claro. Agora, se um terceiro vier, ele vai ter que se qualificar. Por isso que me parece que essa qualificação é importante só para o terceiro. Outra importante questão, e aí já estou me encaminhando para o final, eu não sei se o pessoal do Instagram, o tempo vai acabar, mas se acabar, me desculpem, porque tem um tempo, né, no máximo do Instagram. Eu queria tratar de algumas questões que são mais difíceis, mais polêmicas, para quem já está um pouco mais avançado. Né? Se fosse um videogame, é um nível hard, um pouco mais avançado do nosso assunto. São dois pontos só, e aí eu prometo que eu me encaminho para o final. O primeiro deles tem a ver com o efeito devolutivo. E aí eu vou explicar rapidamente o efeito devolutivo, e aí depois eu chego nessa questão. Como eu disse anteriormente, a apelação é um recurso com devolutividade máxima. Então, eu posso devolver todas as questões de fato e de direito que dizem respeito à minha matéria para que o tribunal reaprecie. Então, eu posso discutir questões que foram tratadas na contestação, na audiência, algum problema que surgiu dali, uma tese que foi apresentada, não há limitação, como existe, por exemplo, nos recursos extraordinários excepcionais, recurso especial, extraordinário e barra divergência. Mas essa limitação, essa devolutividade, perdão, ela é limitada pelo recorrente. A apelação, percebam os senhores, os colegas, que diz o código que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Não é o conhecimento da matéria impugnável, porque são coisas diferentes. Eu poderia ter recorrido, por exemplo, imagine que eu tenho uma demanda que eu fiz 3 pedidos. Um acidente de trânsito. Eu pedi danos materiais, danos morais e lucros cessantes. Perdi os 3. Mas eu verificando a sentença, eu falo, realmente lucros cessantes não está provado, não deu certo. Danos materiais também não ficou bom, mas ocorreu aqui dano moral. Então eu apelo ao tribunal, eu levo ao tribunal, eu devolvo ao tribunal apenas a parte relativa ao dano moral. As outras 2 partes eu escolhi não recorrer. Por estratégia processual, porque eu queria evitar sanção por litigante de má-fé, sabe-se lá por que motivo. O tribunal, nesse caso, não pode conhecer das 2 questões que eu não levei ao tribunal. Desde, claro, que a parte contrária não tenha levado. No meu exemplo, não levou. Então, o que aconteceu foi uma restrição do âmbito cognitivo da apelação. O tribunal só vai poder apreciar aquilo que eu levei até ele, que no meu exemplo foi o dano moral. Então, essa é uma questão importante, por quê? Porque o efeito devolutivo ele tem ligação com o princípio da congruência. Quando a gente estuda lá atrás a petição inicial, diz quem limita o pedido é o autor. A mesma ideia vale para cá. Quem limita o âmbito de apreciação da apelação no tribunal é o apelante. Então, se eu quiser fazer com que o tribunal reaprecie aquela matéria, eu preciso fazer a fundamentação e preciso colocar isso no meu pedido. Qual vai ser o meu pedido? Já aproveitando. Depende. Meu pedido pode ser de cassação ou anulação da sentença, porque ocorreu um erro improcedendo, ou de reforma da sentença, porque eu entendo que ocorreu um erro no judicando. E aí vai depender, obviamente, do meu caso. Mas existem situações importantes que estão previstas no Código, no artigo 1013, que aí entra o problema que eu queria realçar, que é a chamada teoria da causa madura. Isso já existia no Código Antigo, estava lá no artigo 15, parágrafo 3º, e no Código me parece que ela foi ampliada. O que significa isso muito rapidamente? Como regra, a apelação é um recurso. O nome já diz. Recurso significa percorrer o curso novamente. Então, a priori, o que nós temos? O juiz julgou, o tribunal revisou. Só que em algumas situações não vai ter essa apreciação do juiz de primeiro grau. Eu vou ter uma matéria que não foi apreciada pelo juiz de primeiro grau e que vai ser apreciada pela primeira vez no tribunal. Por quê? Porque entendeu o legislador que isso vai prestigiar a celeridade, a duração razoável do processo. Então, imagine que o juiz sentenciou a minha causa entendendo que tinha ocorrido prescrição. Só que não era hipótese de prescrição. O pessoal que está ao vivo no Instagram, acabou o nosso vídeo. Eu vou
Vou ver se eu consigo abrir uma outra aqui, Digão. Pode ir com calma aí. Só para o pessoal não perder nosso raciocínio. Peço desculpas, eu não percebi o tempo acabando. Só explicando para o pessoal aqui que o Márcio está transmitindo ao mesmo tempo no Instagram dele. Podia até ter colocado para também transmitir no Instagram da ESA e favorecer aqueles que estavam sem Facebook. Muitos colegas mandaram mensagem dizendo que não tinham Facebook. E o Márcio rapidamente foi e ligou o Instagram dele. Então ele está transmitindo também no Instagram dele. Professor Márcio Faria. Estou tentando abrir um outro vídeo. Eu acho que tem um delay aí, pelo que eu estou começando a aprender esse mundo também, né? Mas pelo que eu vi, demora um pouco para abrir uma segunda live. Mas de qualquer maneira, a gente vai falando aqui e vai se tocando o assunto. Se eu conseguir, eu volto aqui. Se não, acho que já está suficiente também. O pessoal já teve um pouquinho da nossa palestra, até porque a casa hoje é a ESA, né? Obrigado, Marcinho. Como eu estava dizendo, existem situações, portanto, em respeito à celeridade processual, e principalmente a duração razoável do processo, que o legislador vai permitir que o tribunal aprecie pela primeira vez a matéria, sem que essa matéria tenha sido apreciada anteriormente pelo juiz. Então, eu estava dando um exemplo que... Vamos ver se vai dar aqui, digamos. Eu estava dando um exemplo em que o pedido foi acometido pela prescrição. O pedido, eu fiz o nosso processo, eu entrei com um processo, estou defendendo um cliente, entrei um processo contra um cliente, doutor Rodrigo. Então, nós produzimos provas, tentamos em audiência de conciliação, não foi feito acordo, foram produzidas provas da audiência, memoriais, enfim, chegamos na hora da sentença. O juiz já poderia ter reconhecido a prescrição muito tempo atrás, obviamente. Né? Se de fato houvesse a prescrição, isso já poderia ser reconhecido muito, muito antes. Mas ele não fez isso. Ele entendeu que era caso de deixar o processo seguir. Pois bem, na hora da sentença, o processo maduro para colher sentença, o juiz entende que é caso de resolver o processo com mérito, porém sem apreciar o mérito, que é o professor Dinamarco chama de falsa sentença de mérito. Porque tem roupinha de mérito, tem cara de mérito, faz conjugada material, mas na verdade não entra no pedido. Né? A prescrição não aprecia o pedido. Bom, nesse caso então, antes da mudança do código, já há bastante tempo, né? O que eu teria que fazer? Eu iria fazer uma apelação dizendo que não está prescrito, o tribunal ia dizer, de fato não tem prescrição, baixa o processo, primeiro grau de jurisdição, apreciar o mérito. Aí o juiz de primeiro grau iria apreciar o mérito, e aí ele julga o meu pedido improcedente. Aí sim eu ia apelar para discutir o mérito. Então é um bate e volta no tribunal. O que então entendeu o legislador? Isso lá em 2001. Eu vou pedir para que o tribunal, afastando a prescrição, julgue o mérito desde logo. Vamos ver se vai dar aqui. Eu vou pedir para o tribunal, afastando a prescrição, julgue o mérito desde logo. Olá, pessoal. Estou voltando aqui, fazendo uma segunda parte final da nossa live aqui sobre apelação civil. Bom, então eu vou pedir que o tribunal julgue desde logo a lide. E isso foi algo muito questionado, né? Eu me lembro da nossa professora, a professora Aline, defendendo na tese de doutorado dela que isso era inconstitucional, porque violava o duplo grau de jurisdição. Né? Era uma posição que foi muito defendida, o professor Nelson Nélio também tratava muito disso na época, mas o tempo passou e isso ficou. Porque acho que também os próprios advogados que eram contrários a isso viram que era necessário que o processo andasse. Né? Então, economia processual, né, Márcio? Então, o que fez o Código de 2015? Ele, percebendo o êxito dessa experiência, de certa medida, ele ampliou as hipóteses que o tribunal pode conhecer da causa em primeiro grau pela primeira vez, ainda que o tribunal, que o juízo abaixo não tenha apreciado. E isso foi chamado pela doutrina de teoria da causa madura. Porque, percebam, todas as situações estavam prontas ali para que o juiz de primeiro grau analisasse. Eu vou dar outro exemplo. O processo está maduro, já teve produção de prova, alegações das partes, garantias processuais respeitadas. Aí o juiz vem e diz, não, aqui ocorre incompetência absoluta. Extinção do processo por incompetência absoluta. Não era o caso. E aí, então, eu apelo e o tribunal, desde logo, pode julgar o mérito da causa propriamente dito. Agora, aqui nós temos que tomar um cuidado. Por quê?
O código ele ampliou consideravelmente as hipóteses em que o juiz de primeiro grau, não apreciando o mérito, o tribunal possa apreciar. E aí eu acho, isso é uma posição pessoal muito polêmica, mas eu acho que o código foi muito condescendente com o juiz ruim. Por quê? Porque uma das hipóteses de aplicação dessa teoria é quando a sentença ela não tem motivação suficiente, ou está mal motivada. Então você entra com apelação para anular a sentença por falta de motivação. E aí o que fazia antes do código? Se fazia antes do código, o tribunal anulava a sentença, mandava o processo baixar para que o juiz de primeiro grau desse uma outra sentença motivada, porque aquela não contempla o artigo 93, inciso 9 da Constituição. O que fez o CPC de 2015? Ele aumentou o rigor, como deveria acontecer, com a observância da motivação, está lá no 489, mas quando o juiz não cumpre o 489 e você apela alegando que a sentença é nula, a lei permite que o tribunal anule a sentença e ele, tribunal, faça a motivação da decisão. Então, percebam, se eu sou um juiz que não quero muito trabalhar, eu dou uma sentença qualquer, pouco motivada, porque eu sei que isso, para mim, vai ser um trabalho muito menor do que ter que entrar no processo, analisar e tudo, porque depois isso não vai voltar para mim. O tribunal vai fazer o trabalho que eu tinha que ter feito. Tudo bem, isso foi feito para quê? Para a gente conseguir acelerar a pressão judicional. Eu não discuto isso. O que eu estou discutindo é, me parece que, quando isso acontece, esse juiz de primeiro grau que teve sentença anulada, ele tem que ter algum tipo de consequência. Senão é muito fácil, é um estímulo para ele não motivar a sentença. Foi o que eu falei um pouco ontem na live, que alguém que assistiu, quem não assistiu, recomendo, está lá no Instagram do professor Daniel Neves, né? A falta de motivação, além de ser uma deslealdade processual, tem que gerar uma consequência para esse juiz. Senão é muito fácil. Eu pego um modelo de sentença, copio e colo 500 milhões de vezes, eu tenho estatísticas lá no alto, mas a pressão judicial mesmo, qualidade nenhuma. É o que o professor Dierle Nunes e o professor Humberto Adoro chamam de eficiência quantitativa. A gente só está preocupado com o número. Qualidade, eficiência qualitativa, essa está deixando de lado. Márcio, posso fazer um breve parênteses na sua fala? Muito breve. Que é da rotina, né, da nossa rotina da advocacia. Como que o 489, parágrafo 1º, tem sido tão... É tão caro para o Código de Processo Civil, o 489, parágrafo 1º, para mim um grande artigo. A necessidade de uma boa fundamentação das decisões em gerais, mas a gente está falando de sentença, como que traz tanto valor para o processo, uma boa fundamentação dessa decisão, que é tão cara para o processo, que é a sentença, e na prática, como que ainda vem sendo feita muito, assim, as fundamentações ainda estão muito ruins, Márcio. Dá trabalho? Cara, dá trabalho, mas quem disse que não dá trabalho? Certo dia eu estava ouvindo o Alexandre Câmara falando disso, ele estava discutindo exatamente a questão da fundamentação das decisões. Né? E ele falou disso, mas é para dar trabalho mesmo. E ele ainda brincou, a gente recebe bem para isso, a gente tem condições para isso. Então é para dar trabalho sim, é para ser uma sentença onde eu não posso ter mais um Ctrl-C, Ctrl-V que caiba em qualquer processo. E ainda tem muito, Márcio. A gente tem decisões no tribunais que você fala, cara, é brincadeira, sabe? Você fala, putz, não é... E você fica dentro de sala de aula e você braga falando de fundamentação. E aí, quando você vem para a rotina, quando você vem ralar aqui no dia a dia, que disparidade da academia para a prática, sabe? É revoltante, cara, é revoltante. Às vezes, quando a gente fala de jurisprudência defensiva, e aí você pensa em tudo que você lê, tudo que você fala, cara, porra, mas é de ficar emputecido, cara. Dentro de sala de aula, às vezes eu vou empolgando, falando, já tá falando de juizado especial para a turma que eu dei agora esse primeiro semestre. Cara, é revoltante, entendeu? Deixa eu fechar parênteses, te entregar a palavra, senão eu vou seguir nessa linha. A sua colocação é muito importante, porque assim... Eu quis falar disso até porque a sua live de ontem eu recomendo muito aos ouvintes que vão lá assistir. Eu acho que deve estar salvo assim lá no Instagram do Daniel Molina Instrução, né? É Daniel CPC. Daniel CPC. Daniel Nery CPC. Aconselho muito essa live, que é muito baseada, que é o seu livro, né? Lealdade Processual.
e que fala muito da nossa atividade, sabe? Traz para nós, operadores, uma consciência crítica muito importante, porque não está certo, Márcio, a gente não pode, e o dia a dia nos faz acomodar com essas decisões ruins, porque dá trabalho também para nós, advogados, nos resignarmos com isso, e muitas vezes gera uma indisposição, um trabalho, e a gente vai levando, isso não é legal, sabe? Cabe a nós, através de lives como essa, sabe, provocar, balançar e falar, cara, vamos brigar, não deixa passar não, sabe? É importante conhecer o Instituto para que nós, advogados, façamos um trabalho muito bem feito na hora de impugnar uma decisão judicial por falta de uma boa fundamentação, entendeu, Márcio? Que cara, assim, é inacreditável que se vê ainda. Te entrego a palavra aí, transparência. Sua colocação é muito pertinente, assim, por dois motivos básicos. Primeiro, e eu vou realçar aqui as palavras da professora Tereza Arruda Alvim, num evento que eu participei há uns 10 dias, um seminário muito bom da AGU. Tá? Foi excelente, assisti, excelente. Brilhante. A prática é importante, a gente sabe que nem sempre as coisas são estudadas, são de fato aplicadas, mas nós, estudiosos, nós temos um trabalho muito grande, qual seja, o trabalho de doutrinar e deixar sempre as nossas lições. O legislador escolheu dessa maneira, a gente tem que fazer seguir a lei, porque isso é respeitar o Estado Democrático de Direito. E a segunda coisa que eu digo aos advogados, viver dá trabalho. Fazer as coisas que a gente gosta dá trabalho. O trabalho que o advogado teve para atender o cliente, para fazer uma ótima petição inicial, uma ótima defesa, se preparar para a audiência, para ele receber aquela manifestação, eu sempre brinco com meus alunos, eu estou com 100 provas para corrigir. Se eu desse 10 para todo mundo, sem ler nada, vocês vão ficar felizes? Aí eles brincam, sim, vamos ficar felizes. Agora vamos falar a verdade. Você estudou ali durante uma semana, um mês para aquela prova. Você quer que eu te dê uma resposta. Você não quer simplesmente ganhar, você quer saber o porquê ganhou, por quê. E é isso que é a segunda coisa que eu queria deixar colocado. A sentença, ela não se esgota nas partes. A sentença é onde o juiz, ou a decisão judicial, é onde o juiz se legitima perante a sociedade. E é importante que os magistrados também saibam disso. Sim, eles estão resolvendo. Ali, para ele, é mais um número. Para ele, aquilo é mais um processo. Para os estagiários que trabalham com os magistrados, isso é mais um processo, é mais uma causa. Mas para a sociedade, aquela pode ser a causa. Ela pode ser a única causa que vai interessar para aquela pessoa. Então, ela tem que ser apreciada. Claro, tem 70 e tantos milhões de processos. Sim, a gente sabe disso. Mas não é na hora de motivar que não vai resolver o problema. Quanto tempo a gente já falou que as dificuldades... O que atrasa um processo? É 6 meses para marcar uma audiência, é 3 meses para juntar um documento, é 4 meses para subir uma petição, ou é meia hora que o juiz leva para lendo um processo? Nós temos uma distopia muito grande em relação ao tempo no processo. A duração razoável do processo ela é muito mal vista. Não são os 10, 15 minutos que você perde ali, eventualmente, ouvindo uma testemunha bem, com calma, analisando ali uma audiência, um momento, o auge da oralidade, que vai fazer com que o processo demore, que vão fazer com que o processo demore. Então, Márcio, eu não vou conseguir me conter aqui. Eu sei que, sem querer fugir do tema, pelo amor de Deus, desculpa atrapalhar seu raciocínio, mas eu não consigo me conter aqui, cara. É o que acontece muito no juizado especial, a pretexto da celeridade e oralidade. O que se tem no juizado especial, eu vou chamar aqui de chutar, tá? De chutar o procedimento. Eu dei uma aula que me toca muito, que é falar de produção de prova técnica dentro do juizado especial. Outro dia o Antônio, que é um juiz veigo de Rio das Ostras, falou e tocou no assunto, que a pretexto de celeridade e oralidade, eu não posso chutar o procedimento, que é o que você muito bem disse, não é isso que vai resolver o problema do processo. Não é isso, não faz sentido. E no juizado especial isso é muito comum. Não estou a fim de julgar um processo, meto lá o artigo 2º da 9.099, eu vou falar de fere os princípios do juizado especial, celeridade, oralidade, e chuta isso para lá, entendeu? Fecha parênteses, Márcio, desculpa. Não, eu vou aproveitar assim, o gancho. Eu vou participar de uma live semana que vem, cujo tema é motivação das decisões judiciais. E aí eu divulgo os colegas. Convido a todos a assistirem. Divulga aqui, eu vou divulgar aqui, Márcio. Vai ser interessante, assim, porque de fato é um assunto fundamental, né? É algo que a gente precisa. É um tema clássico, mas que nunca se esgota, né? Que na prática a gente consegue sempre trabalhar com ele. Bom, sim, eu queria pegar o último ponto,
que tem a ver com apelação, embora ele seja decorrente, que é um assunto que, por coincidência, depois que o Dr. Rodrigo me convidou, eu recebi duas mensagens de dois advogados, advogados já de mais de 10 anos de prática, com dúvida a respeito disso, que é o artigo 942. Nós não temos muito tempo, mas é um julgamento ampliado. Eu queria aproveitar o embalo para discutir um pouquinho só sobre isso, e aí, mais uma vez, eu vou deixar algumas questões para a gente poder tratar lá no meu perfil, no professor Márcio Faria. O Código passado, ele tinha um recurso que era o recurso ame ou odeia, que era o chamado recurso de embargos infringentes. Tinha muita gente que defendia o recurso de embargos infringentes, a gente que odiava, e o Código adotou a postura de retirá-lo. É interessante porque eu acompanhei a tramitação do Código, o ministro Fux, na época era do STJ, foi meu professor na UERJ, então ele sempre falava isso em sala de aula, que precisava diminuir a quantidade de recursos, e a gente acompanhava isso lá em 2009, quando foi formada aquela primeira comissão para se apresentar o PLS, depois ganhou o número de 166 em 2010. Então, desde o início, um dos vilões era o recurso de embargos infringentes. E aí, lá pelas tantas, os advogados começaram a se manifestar. Eu lembro dos advogados de Minas Gerais fazendo uma grande manifestação, dizendo, peraí, mas não é tão ruim assim, não. Esse recurso de embargos infringentes não é tão ruim assim, não. Porque quando alguém, só para o pessoal que não se lembra, o que é o recurso de embargos? O que era o recurso de embargos infringentes? Quando eu tenho um julgamento por maioria no tribunal, uma votação por 2-1 ou 3-2, aí depende do quórum, eu tinha a oportunidade, em algumas hipóteses muito restritas, de entrar com um recurso para rediscutir aquela questão, como se fosse um segundo tempo, ou como se fosse uma prorrogação do julgamento, para fazer com que aquele voto vencido se tornasse vencedor. E se a matéria não foi julgada de forma unânime, se pelo menos um voto lhe foi favorável, a ideia é que aquela Câmara não está muito segura daquele assunto. Então, em algumas situações, estava no artigo 530 do Código Antigo, em algumas situações eu podia, então, entrar com recurso de embargos infringentes, mas era um cabimento muito restrito. Então, me parecia uma falácia dizer que ele atrasava o processo, porque os casos em que ele era cabível eram muito pequenos, mas, enfim, o recurso foi excluído. Lá no final, nos 45 do segundo tempo, há uma modificação no CPC, no anteprojeto, e eles aparecem com o artigo 942, que é uma tentativa de agradar, me parece, a advocacia na época, e há muitas pessoas, doutrinadores de peso, que defendiam que o recurso tivesse mantido. Só que isso foi um problema, e até hoje é um problema, porque muita gente olha para o 942 e fala assim, aquilo ali é o recurso de embargos infringentes. E interpreta o 942 com a cabeça do recurso de embargos infringentes. Só que isso não é um recurso. O que é o 942? O 942 é uma etapa de julgamento, que, inclusive, ela acontece de ofício. Quando ela vai acontecer? Quando a apelação foi julgada por maioria. Então, ocorreu o julgamento por maioria, são 3 hipóteses, daqui a pouco eu falo as outras 2, mas essa é a principal. A apelação foi julgada por maioria, o julgamento é cessado, ele é interrompido, e aí são convocados novos desembargadores, novos julgadores, para poder apreciar aquela matéria como se fosse um segundo tempo. Mas, na verdade, é um julgamento só. Então, vou citar o exemplo do colega que me consultou semana passada. Ele tinha conseguido ganhar boa parte da questão, só que o cliente dele tinha tomado uma multa por litigante de má-fé. Então, ele apelou só para retirar a multa. E a parte contrária apelou para fazer o pedido ser julgado improcedente. Quando chegou no tribunal, o tribunal manteve a procedência, portanto, rejeitou a apelação da parte contrária, mas quando foi para analisar se mantinha ou não a multa, por 2-1 eles mantiveram a multa. Então, esse colega foi surpreendido, porque ele não conhecia o 942, ele foi surpreendido com a interrupção do julgamento e a convocação de 2 outros novos votantes, isso foi lá no TRF de São Paulo, para que esses 2 novos votantes apreciassem a questão da multa. E aí, então, vieram os 2 novos votantes e reapreciaram o julgamento, mantiveram a procedência do pedido do cliente dele e, por maioria, 3-2, viraram e tiraram a multa que ele tinha tomado. Qual foi o questionamento que ele me fez?
que chamou a atenção dele. Na hora de fazer a sustentação oral, isso foi semana passada, ou 10 dias, o advogado da parte contrária sustentou oralmente todo o processo. E aí ele me perguntou, Márcio, mas não estava errado? Por quê? Porque no julgamento ampliado não está se discutindo só a questão por maioria, não era para tratar só da multa. Eu fiz sustentação oral e dizia ele, só em relação à questão da multa. O advogado da parte contrária não, tentou trazer de volta aquela questão. Ele não está errado? Eu respondi não. Por quê? Porque, na verdade, o 942 permite que haja uma reapreciação de toda a matéria que foi devolvida ao tribunal. Os novos votantes, eles vão votar não só a parte que foi decidida por maioria, mas também a parte que foi decidida de forma unânime. Tanto é verdade que quando sai o julgamento da questão que acabou ficando por maioria, não se publica o acórdão, porque não acabou o julgamento. Você vai ter uma continuidade desse julgamento, que pode ser semana que vem, pode ser mês que vem, mas pode ser às vezes no mesmo dia. Dependendo da situação, o regimento interno pode prever, se os dois votantes já estiverem presentes na sessão, eles podem aproveitar e julgar desde logo. É raro, mas pode acontecer. Então, o que nós temos que pensar é que aqui não é um recurso. E que esse resultado do julgamento, que ficou lá por 2-1, ainda não acabou. Ele vai continuar. Eu brinco com meus alunos, é como se fosse um jogo que terminou lá 1-1, mas vai ter a prorrogação. Só que começou a chover muito. Caiu a luz do estádio. Não teve como voltar. Vai voltar semana que vem. Vai voltar o jogo 0-0? Não. Vai voltar o jogo 1-1. Vai continuar o jogo. O time que estava jogando melhor pode vir a perder. O time que estava jogando melhor pode ganhar. Não interessa. Os novos desembargadores, eles podem, portanto, reapreciar tudo. E aí depois vai ter um acórdão. Esse acórdão publicado, com os 5 votando, que é o que mais acontece, aí sim eu tenho o resultado de julgamento estendido no 942. E aí, nesse caso, se eu quiser entrar com embaixo de declaração, agora eu vou poder. Se eu quiser fazer recurso especial, agora eu vou poder, extraordinário. Porque muita gente faz o quê? Publicado o acórdão, terminado o primeiro tempo do julgamento, essa parte está omissa, contraditória, obscura, quero entrar com embaixo de declaração. Não, ainda não pode, porque esse julgamento não acabou. É como se fosse um julgamento no Supremo, que a gente assiste na TV Justiça, em que está lá a turma votando, 3 votaram, ainda faltam 2 para votar, mas acabou o dia. Eles vão votar outro dia. Perdão. Eles vão julgar outro dia. Você não pode entrar com mais declaração quando 2, 3 votos apresentados. Tem que esperar o julgamento terminar e aí, então, apresentar seu inconformismo. Então, é importante que o advogado perceba 2 coisas em relação a esse 942. Primeiro, não existe restrição do julgamento estendido em relação à matéria cognitiva. Essa é uma posição que é criticada. Muita gente entende que não, mas me parece que essa é a posição majoritária e me parece que é a posição que decorre do código. Eu reconheço que há a posição contrária, mas me parece que essa é a posição mais acertada. Segundo, nessa hora, é muito importante o advogado fazer uma boa sustentação oral. Saber delimitar exatamente aquilo que está sendo discutido por maioria. Porque, às vezes, o advogado fica lá gastando seus 15 minutos de tempo com questões que os desembargadores nem vão analisar mais. E quando chega naquilo que está julgamento por maioria, que realmente é o problema, ele tem 1, 2 minutos para tratar do assunto. Então, eu sugiro o contrário, inclusive. Sugiro que ele comece a fazer a sustentação oral dele, ou a distribuição dos memoriais, que seja, naquilo que é a discussão por maioria. Porque é pouco provável que o tribunal reaprecie e mude de posição a questão já decidida por unanimidade, os novos votantes. Pouco provável. O mais provável é que tenha discussão em relação à maioria. Inclusive, cito aos colegas aqui, há um texto recente da professora Fernanda Pantoja, na revista de processo, salvo engano, do mês passado, que fala sobre o julgamento ampliado. Ela e o pessoal da PUC do Rio, eles fizeram lá um estudo estatístico muito interessante sobre o 942. Depois eu posso colocar o título certinho lá no meu perfil, posso mandar também para você, Rodrigo. Eu sugiro que o pessoal leia esse texto, porque ele é atualizado, ele tem uma pesquisa de campo, e parece bastante interessante. Bom, eu acho que são essas questões que eu queria tratar com vocês. Nós já estamos com 1h30 aí de exposição. Acho que eu falei mais até do que eu estava com o meu tempo, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu estou à disposição. Quem estiver acompanhando pelo Instagram
ou pelo Facebook, ou que vá assistir essa palestra depois, fiquem à disposição. Eu tenho aqui algumas ideias, mas eu tenho muitas dúvidas. E a gente aprende com dúvidas mesmo. A gente mesmo, né, Rodrigo, estava trocando ideia antes dessa nossa live começar, sobre problemas que a gente tem a respeito do assunto, né? O direito não é uma ciência exata e eu estou à disposição para a gente trocar ideia a respeito disso. Agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que o pessoal tenha apreciado, eu gostei muito, fico mais uma vez à disposição, valeu mesmo. Márcio, obrigado. A gente tem como eu te falei, o projeto da ESA é um projeto continuado. Eu tenho certeza que eu vou te chamar e você não tem opção de não aceitar. Então, é uma condução coercitiva para próximos eventos. Hoje eu pensei em um evento, estou vendo que o Fabiano, o presidente, está presente, está prestigiando. Obrigado, Fabiano, pelo apoio incondicional à ESA. Não sei se o doutor Ronaldo está online, eu não prestei atenção, que foi quem eu sucedi, que é o nosso decano. Então, a gente tem uma equipe da ESA muito bacana. Não vou falar o nome de todos aqui, mas eu queria agradecer muito a equipe da ESA. Não se faz nada sozinho, né? Eu só sou aqui, só o que estou aqui mais ou menos tentando ajeitar, estou ali na frente para a gente poder unir as pontas. Mas é óbvio que tem muita gente trabalhando e vibrando para dar certo. Aqui é tudo pro bono, ninguém recebe nada por isso, a gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente quer. Então, tem muitos colegas aqui que somam, que fazem, que estão nos bastidores. Então, quero agradecer a todo mundo por ajudar. A gente precisa de muita energia para poder alavancar a ESA, para poder fazer projetos. Hoje eu pensei em um projeto e pensei até em você, Márcio, e eu queria falar de execução. A proposta da ESA é aproximar o advogado desse conhecimento que não permeia o dia a dia dele. O Daniel Mourinho Assunção outro dia estava falando muito bacana, achei muito realista a fala dele, achei muito bacana mesmo. Ele dizendo, cara, o advogado não tem tempo para aprofundamentos teóricos. Não dá, vamos ser realistas. Tem algumas coisas que cabem à academia, não cabe ao advogado. Mas fazem falta para a prática jurídica. Então, o que eu penso da ESA, o que eu penso de momentos como esse, é tentar pincelar algumas coisas teóricas, não com a pretensão de tomar um banho e está tudo resolvido de conhecimento, mas de despertar. Pegando o exemplo que você falou do 942, só para pegar o final da sua fala, despertar o colega de falar, cara, deixa eu dar uma olhada melhor no 942, tem muita coisa ali para eu trabalhar. Então, esses encontros, essas lives, para mim tem essa proposta de dar uma chamada no advogado, dar uma chamada na classe para a gente poder motivar a uma qualificação e trazer, agregar valor ao trabalho do advogado. Eu tenho um projeto, Márcio, tem um magistrado aqui da comarca, não vou falar o nome porque eu ainda não o convidei, mas é fazer um projeto para a gente falar de execução. Eu sei que a execução é um gargalo, eu sei do seu profundo conhecimento na matéria de execução, sei o quanto você vem trabalhando na matéria de execução. Tem um tema muito interessante para a gente falar de execução, que é o seu pós-doutorado. Então, já fica o meu convite, eu vou falar com esse magistrado para a gente tratar de execução, que é um ponto onde eu tenho certeza que o advogado precisa muito, a gente precisa muito de ouvir, a gente precisa muito de refletir sobre essa parte do processo que é um gargalo, que é a satisfação do direito, que é... Deixa eu só te interromper. Claro. Eu acabei de ver que a professora Tereza Arruda Alvim entrou aqui na live. Professora, não sei se a senhora está aí escutando, eu acabei de realçar para todo mundo aqui, estamos fazendo um evento na ESA, da OAB de Macaé. Eu realcei para todos aqui a colocação da senhora no final do nosso evento da AGU, da função da doutrina. Nós temos que continuar doutrinando, nós temos que continuar escrevendo nossos textos, nossas lições, levando isso adiante para os advogados, profissionais, independentemente da prática, que acaba nos consumindo. Né? Eu acabei de fazer menção à senhora e fico muito feliz aqui de ter a sua audiência mais que qualificada. Bom, desculpe a interrupção, Rodrigo, perdão. Não, muito bacana. Legal registrar a presença da professora. É isso que enobrece muito o seu cabedal, assim, quanto orgulho eu tenho de você, Márcio. Então, Márcio, olha, eu quero te agradecer. Agradecer, não dá para falar o nome de todo mundo que eu vi passando o nome aqui, o carinho do pessoal, sabe? Muito aluno, o pessoal super carinhoso, o pessoal acolhe, o pessoal vibra, o pessoal tá junto, o pessoal que trabalha com a gente. Eu não podia deixar de falar dos membros da ESA, estou falando generalizando, mas agradeço o carinho de todos.
E, Márcio, obrigado demais. Tenho uma admiração enorme por você. Seja muito bem-vindo essa sua primeira inserção aqui em Macaé, de muito valor, e eu tenho certeza que eu vou contar contigo para próximas, tá bom? Obrigado, cara. Um grande abraço para você. Obrigado mesmo, foi ótimo. Um beijo em todos aí. Estou à disposição mais uma vez. Podem me procurar, é assim que a gente vai construir melhor isso tudo. Todo mundo, se possível, fique em casa, se cuide, né? E com saúde a gente vai seguindo. Obrigado mesmo, um abraço, boa noite para todo mundo aí. Foi uma satisfação muito grande. Obrigado, meu amigo.